Imagine um vale profundo, cortado por um rio antigo e poderoso. O rio Olt. O rio Olt não era apenas água, era uma força viva. Ele nascia nas geleiras do norte, frio e azul, e descia rasgando a terra, carregando pedras, árvores e histórias até o oceano. Ele nunca era o mesmo. A cada segundo era um novo rio. Na margem desse rio chegou um homem chamado Bóreas. Bóreas era um homem de ombros largos e mãos que pareciam pás. Ele era um mestre da pedra e do ferro. Mas, acima de tudo, Bóreas era um homem que odiava surpresas. Ele amava a ordem. Ele amava a permanência. Ele queria construir um legado que durasse 1000 anos, algo que dissesse ao tempo: aqui, você não toca. Aqui eu mando. Ele escolheu a curva mais violenta do rio para construir sua casa. Não era uma casa comum. Era uma fortaleza. Paredes de granito com 1 metro de espessura. Fundações cavadas na rocha-mãe. Janelas estreitas como fendas de arqueiros. Bóreas olhou para o rio turbulento e pensou: você é caótico. Eu vou domá-lo. Durante 10 anos, Bóreas travou uma guerra silenciosa contra a água. Ele construiu diques. Ele ergueu barreiras de concreto. Ele desviou afluentes. Ele queria que a vista da sua janela fosse sempre a mesma. Ele queria que o nível da água fosse constante, previsível, estático. Ele acordava todos os dias antes do sol nascer para inspecionar suas muralhas. Se via uma rachadura, ele a selava com fúria. Se via que o rio tinha trazido lama para sua margem, ele a limpava com desprezo. Bóreas não vivia na casa. Ele vivia na defesa da casa. Ele não ouvia a música da água. Ele ouvia apenas a ameaça do barulho seus vizinhos, que viviam em cabanas de madeira mais acima na encosta. Diziam: Bóreas, o rio respira. Deixe-o encher na primavera e secar no outono. Mas Bóreas respondia apenas com o som do seu martelo batendo na pedra. A pedra vence a água, menos murmurava ele. A vontade vence o acaso. Então, veio o ano da grande chuva. Não foi uma tempestade de um dia. Foi um mês inteiro em que o céu e a terra pareciam ter se fundido em uma massa cinzenta e úmida. O rio Olt começou a inchar. Primeiro, ele engoliu as praias de cascalho. Depois, cobriu os arbustos. E, finalmente, começou a lamber a base da fortaleza de Bóreas. Bóreas não dormiu. Ele passava as noites na chuva, carregando sacos de areia, gritando ordens para o vento, empilhando pedras. Ele estava exausto, com os olhos fundos à pele pálida. Ele parecia um fantasma, assombrando sua própria criação. Ele olhava para a água, subindo centímetro a centímetro, e sentia aquilo como uma ofensa pessoal. Como? Ouça. Ele pensava: eu trabalhei tanto, eu planejei tudo. Isso não é justo. Na 7ª noite, o rio parou de subir. Bóreas sorriu. Ele achou que tinha vencido. Mas a água é paciente. A água não precisa passar por cima do muro. Ela pode passar por baixo. Enquanto Bóreas vigiava o topo da muralha, a pressão imensa do rio encontrou uma falha minúscula na rocha. Lá no fundo, invisível aos olhos, uma fenda. A água entrou. Ela empurrou. Ela corroeu. Houve um som. Não foi um estrondo de trovão. Foi um som muito pior. Foi um estalo profundo, grave, vindo debaixo da terra. O som de algo sólido se partindo ao meio. Bóreas sentiu o chão ceder sob seus pés. Em questão de segundos, a parede oeste de sua fortaleza, aquela que ele tinha reforçado com mais orgulho, inclinou-se. O rio rugiu, triunfante, e entrou. A água invadiu o salão principal. Ela derrubou os móveis pesados de carvalho, como se fossem gravetos. Ela quebrou os vasos de cerâmica. Ela apagou a lareira. Bóreas foi arrastado pela correnteza. Ele tentou se agarrar a um pilar, mas a força era titânica. Ele foi jogado para fora de sua própria casa, rodopiando na água gelada e escura. Ele lutou. Ele bateu os braços. Ele engoliu água. Ele tentou nadar contra a correnteza, tentando voltar para a casa que estava desmoronando. Minha obra! Ele gritava, mas a boca se enchia de lodo. Quanto mais ele lutava contra o rio,
mais ele afundava. Seus músculos tensos pelo pânico eram como âncoras puxando-o para o fundo. Ele estava se afogando. Ou pela água, mas pela sua própria rigidez. Foi então, no limiar da consciência, que ele viu algo passar por ele. Era um tronco de árvore. Um tronco velho. Enorme. O tronco não lutava. Ele não tentava nadar contra a correnteza. Ele não tentava se agarrar às pedras do fundo. O tronco simplesmente boiava. Ele girava quando a água girava. Ele acelerava quando a água acelerava. Ele se rendia completamente ao fluxo. E por se render, ele flutuava. Ele permanecia na superfície. Bóreas, com o último fio de força que lhe restava. Entendeu? Ele parou de nadar contra... Ele parou de tentar agarrar o fundo, ele parou de tentar ser pedra. Ele soltou o corpo. No momento em que ele relaxou, a própria força do rio o empurrou para cima. Ele emergiu, tossindo, puxando o ar frio da noite. Ele virou de costas. Ele parou de olhar para a casa destruída que ficava para trás. Ele olhou para o céu chuvoso. A correnteza o levou. Foi assustador, sim, mas também foi, estranhamente, pacífico. Ele estava sendo carregado por algo maior que ele. Quilômetros abaixo, onde o rio se alargava e acalmava, Bóreas foi depositado suavemente em um banco de areia. Ele ficou deitado lá por horas, respirando, sentindo a terra úmida sob as costas. Ele se levantou ao amanhecer. Ele estava vivo. Ele não tinha mais casa, não tinha mais roupas secas, não tinha mais suas muralhas. Mas ele olhou para o rio e, pela primeira vez em 10 anos, não viu um inimigo. Viu um professor. Bóreas não reconstruiu a fortaleza. Dizem que ele se tornou um barqueiro. Ele construiu uma balsa leve, feita de madeira flexível e cordas. Ele passava os dias no rio, levando viajantes de uma margem à outra. Se você está gostando de acompanhar, não esqueça de seguir o canal, curtir o vídeo e fazer um comentário para agregar para o nosso desenvolvimento pessoal. Quando o rio subia, Bóreas subia com ele. Quando o rio descia, Bóreas descia. Ele aprendeu a ler as correntes, a respeitar os redemoinhos, a usar a força da água para impulsionar o seu barco. Em vez de gastar sua força tentando parar a água, ele nunca mais tentou ser pedra. Ele aprendeu a ser água. Na fluidez, ele encontrou a eternidade que a pedra jamais poderia lhe dar. Esta narrativa nos convida a refletir sobre um dos princípios mais belos do estoicismo, resumido na frase do filósofo Epicteto: não peça que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que elas aconteçam como acontecem, e você será feliz. Bóreas sofria de uma doença muito comum, a obsessão pelo controle. Ele acreditava que a segurança vinha da rigidez. Ele achava que, se construísse muros altos o suficiente, se preocupasse o suficiente, ele poderia impedir a mudança. Ele poderia impedir o rio da vida de fluir. Mas a vida é, por definição, fluxo. As relações mudam. Os mercados mudam. A saúde muda. As pessoas que amamos partem. Nós envelhecemos. Tentar lutar contra essa correnteza é a receita para o afogamento emocional. Quanto mais rígidos somos, mais quebráveis nos tornamos. O galho seco quebra na tempestade. O junco flexível se dobra e sobrevive. O estoicismo nos ensina a arte da aquiescência. Isso não significa passividade ou desistência. Bóreas não desistiu da vida. Ele se tornou um barqueiro. Ele continuou agindo, mas passou a agir com a natureza, e não contra ela. Quando algo inesperado destruir os seus planos, uma demissão, um término, uma doença, um imprevisto, lembre-se da fortaleza de pedra e do tronco flutuante. Você vai gastar sua energia tentando reconstruir o passado, nadando contra uma correnteza que é mais forte que você, ou você vai soltar o corpo, boiar e ver onde esse novo fluxo pode te levar. Às vezes, perder o chão é a única maneira de descobrir que você sabe nadar. Se você chegou até aqui, não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo, para que você receba mais histórias como essa para se inspirar no seu cotidiano.